Baruch Hashem, Shalom, Shalom, eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima para estudarmos a Brita Hadashah, referente a Parashat Hashavua, a Parashat Maaseh. Peço a vocês agora no início do vídeo que deixem um like, por favor, que compartilhem este vídeo com pessoas que têm interesse na Torá Sagrada, que estão na caminhada de Teshuvah, que querem aprender a Brita Hadashah segundo a orientação judaica, segundo a Torá Sagrada e o conceito original que ela foi criada, escrita pelos Talmidim de Yeshua, Baruch Hashem. A leitura para esta parashá está no capítulo 20 de Yohanan, no versículo 19 até o versículo 23. Vamos fazer a leitura. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os Talmidim reunidos com as portas cerradas por medo dos Yehudim, chegou Yeshua e pôs-se no meio deles e disse: Shalom seja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se os Talmidim ao verem o mestre. Disse-lhes então Yeshua a segunda vez: Shalom seja convosco. Assim como o Pai me expediu, também eu vos envio a vocês. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Ruach HaKadosh. Aqueles a quem perdoardes as transgressões serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Baruch Hashem. Vemos aqui que já está no momento em que Yeshua ele é ressurreto. Ele está apresentando-se aos Talmidim após a sua ressurreição, num Yom Rishon, um primeiro dia da semana. E os Yehudim estavam a perseguir os Talmidim Yeshua. Que Yehudim era esse que perseguia os Talmidim Yeshua? Aqueles mesmos que procuraram matar Yeshua. Porque se nós lemos o texto aqui sem essa compreensão, achamos então que qualquer judeu era inimigo dos Talmidim Yeshua. Isso não é verdade. Não eram todos os judeus que eram inimigos de Yeshua e nem de seus Talmidim. Sabemos que aqueles grandes que estavam na frente do povo, aqueles que eram os corruptos daquela época, estes sim procuravam matar Yeshua. E queriam cessar de uma vez essa coisa de Mashiach, de levantar um rei, e eles sabiam que Yeshua havia sido ressurreto e eles queriam abafar essa realidade. De qualquer jeito, estavam a perseguir então os Talmidim e Yeshua. Yeshua se apresenta então trazendo um cumprimento natural de todo Yehudi, que é dizer Shalom. Yeshua apresenta-se diante deles da cultura de nosso povo, pois Yeshua é um Yehudi, e ele mostra então os ferimentos de sua morte, para que não reste dúvidas que era ele mesmo, E ele assopra sobre os seus Talmidim. É dito pelos sábios que nós temos que ter bastante cuidado. Eu já ensinei isso para vocês no canal, vou repetir aqui porque Yeshua fez esse movimento, então eu vou falar. Vocês têm que ter bastante cuidado com quem conversa próximo a você, a saliva que toca em você, o beijo que você dá em alguém, nessa troca de hálito, essa troca de saliva. As crianças pequenas não é legal, não é interessante que sejam beijadas, que suas muleirinhas que estão abertas, aquele buraquinho que ainda fica para fechar do ossinho, aquilo que geralmente quando está soluçando a gente assopra, para poder desengasgar. Não é interessante que qualquer pessoa assopre a cabeça de seu filho, porque o ruach, o fôlego de vida que está dentro de cada um de nós, isso pode ser transmitido. Yeshua está mostrando aqui, cabalisticamente, porque ele é um cabalista, a prática da Kabbalah. Ele está assoprando literalmente o seu ruach, a sua força vital espiritual sobre os seus Talmidim. E isso de verdade acontece a transmissão. É como se parte daquela pessoa entrasse no outro. E é isso mesmo. Certo? E o que tinha dentro de Yeshua? O Espírito HaKadosh, o Ruach HaKadosh. O movimento, o mover do Eterno estava
latente em Yeshua. Principalmente agora que ele era ressuscitado, seu corpo já não era mais um corpo comum, ou seja, Yeshua já era transfigurado, Yeshua já tinha uma matéria mais sutil, ele não era como um homem comum mais, ali já tinha sido retirado, aclipado o corpo de Yeshua já não tinha mais clipar, ali já era o corpo primordial. Ainda era possível vê-lo, sim, mas ele podia transmutar, assim como Eliarro, a nave, ele transmuta, né? Como eu falei, que quando ele sobe, o corpo dele é transformado, ou seja, ele tem um corpo que ele pode revestir de luz e revestir novamente de fisicalidade, mas não é mais um corpo comum, que não passa por uma barreira física, por exemplo. Yeshua, ali estava tudo fechado, disso aqui que as portas estavam todas fechadas, tudo trancado, tudo travado, não tinha janela aberta, não tinha nada, e Yeshua passou pelas paredes. Então o corpo dele já não era mais físico totalmente, já estava entre os mundos, ele já caminhava entre os mundos, assim como ele a nave. Yeshua já estava na mesma performance de um Malar, Baruch Hashem. Então, o Ruach que ele sopra, que ele põe para fora sobre os Yehudim ali, seus discípulos, seus Talmid, ainda estava de uma forma ainda mais vigorosa, para que contaminasse, vamos colocar assim, né, a cada um deles. E a gente vê que depois eles mudam, eles deixam de ser covardes, né? Eles se tornam homens destemidos, eles recebem de verdade a chefa, o fluxo, né, sagrado que Yeshua obtinha dentro dele. Aquela reza que Yeshua fez no vídeo que eu fiz anterior a este da Parashat Matot, vocês podem ver ali, a reza que Yeshua faz pelos Talmid. Ele implora ao Eterno que faça com que os Talmid sejam um com ele e com o Eterno. E ali, neste momento, Yeshua vai fazer na prática isso acontecer. Eles se tornam um com Yeshua, o mesmo Ruach, o mesmo movimento espiritual, né? A mesma emoção espiritual, a mesma intensidade, mesma vontade, tudo ali está conectado agora. Parte de Yeshua estava dentro deles, literalmente. Né? Foi o que eu falei, temos que ter cuidado com quem assopra sobre nós, com quem beija, né, a nossa boca, com quem deixa que sua saliva toque a nossa saliva. Né? Porque isso transmite, literalmente, o espírito também é transmitido. Baruch Hashem, Tetel está falando amém. O espírito, o Ruach da gente também pode ser transmitido. Baruch Hashem. Muitas vezes a gente visualiza apenas a clipar, né, que é a parte física do nosso corpo, né, e pensa que nós somos apenas isso, mas não. Somos seres espirituais. O que há de mais evidente em nós é a parte espiritual. A parte física é 1%. A parte espiritual é 99%. Baruch Hashem. E o assunto interessante que se segue aqui, após ele ter feito a transmissão do Ruach, é que ele está dizendo que agora eles vão ser capazes de perdoar as transgressões daqueles que eles concederem o perdão. E também vai reter o perdão daqueles que eles reteram o perdão. Mas isso vale para todos nós, não apenas para os Talmidim de Yeshua daquele momento, mas os Talmidim de Yeshua de agora também. Qualquer Yehudi está contaminado com o Ruach HaKadosh. Todos estamos contaminados com esse mesmo Ruach, que traz este poder para nós. Qual é o poder? Você pode segurar a evolução espiritual, tanto sua quanto das outras pessoas. Na Parashat Masé, eu peço vocês que assistam o vídeo. Eu sei que o vídeo é longo, é 1h30 de vídeo, mas assistam, para que vocês compreendam. Parashat Masé é 42 jornadas de elevação espiritual. Cada parada ali, né, no deserto, tem um significado. A pessoa vai começar a se libertar do mal, vai começar a se limpar. É um caminho de techuvá, é uma caminhada de libertação. O que é o perdão? O perdão é exatamente a libertação do mal. Então, tudo que você reter, tanto do outro quanto de você mesmo, tudo que você ficar acariciando dentro de você, você ficar
magoando, né? Aguentando aquilo dentro de você. Aquilo vai trazer o mal, vai continuar a permear o mal, vai trazer o quê? A falta de expiação, a falta de perdão, a falta da libertação. Precisamos fazer as jornadas da libertação. Existem 42 passos para isso. Estudem Parashat Maaseh, ali que eu deixei no canal do ano passado. E ainda vamos estudar essa semana, Bli Neder, com a bondade e a permissão do Altíssimo, porque é necessário entendermos que o caminho é longo e necessário. É necessário que você perdoe, não apenas os outros, que isso também faz parte, mas a si mesmo. Você precisa soltar a culpa, você precisa analisar o que você fez, se envergonhar e deixar para trás e abandonar aquele pecado, abandonar aquela culpa, abandonar aquela mancha, para que aquilo seja limpo, para que aquilo se vá, seja jogado no mar do esquecimento. Após a reflexão, após o arrependimento, a mudança, também liberamos o mal para que o mal se vá. E assim para o próximo também. Então, quando eu acho que alguém não merece o meu perdão, e nisso eu vou segurar a mágoa daquela pessoa, o mal que eu estou fazendo para aquela pessoa, eu vou trazer para mim também. Porque somos um só. Mesmo que nós seguramos, né, o mal, que seja de alguém que não seja, vamos colocar aqui que essa pessoa não seja de Israel, não seja alma divina. Mesmo assim, não retenha dentro de você nenhuma mágoa. Não retenha, não se aprisione por ninguém, por nada. Porque sabemos que neste mundo físico, nós temos que fazer contas, ou seja, depois nós temos que passar por uma situação onde aquilo seja limpo, onde aquilo seja sanado. Assim como o povo no deserto, eles paravam literalmente no local para fazer uma techuvá, para que alguma coisa parasse de acontecer. Aquilo que era ruim deixasse de existir. Aquilo que era ruim ali se manifestasse e houvesse então uma mudança. Porque é necessário que neste mundo físico as coisas sejam manifestadas para que elas venham então ter uma força espiritual. A mudança vem através das atitudes contrárias ao erro. Baruch Hashem. Então, Yeshua, ele vai dispensar esta palavra poderosa. Aquilo que você perdoar será perdoado e aquilo que você reter será retido. O Ruach HaKadosh que Yeshua soprou sobre os seus talmidim está dentro de nós, Baruch Hashem. É o Ruach do Eterno. Baruch Hashem é a manifestação do Eterno para todos os Yehudim. Não apenas aqueles que receberam ali o sopro de Yeshua naquele momento. Mas nós que hoje ouvimos as palavras de Kefa, hoje ouvimos as palavras de Shaul, hoje ouvimos as palavras de Jacob, hoje que sabemos de todos os ensinos de Mashiach e dos seus discípulos, de seus talmidim, nós também estamos recebendo, nós estamos nos nutrindo deste Ruach, Baruch Hashem. E temos também esta mesma consciência que se nós retermos algo, isso será retido espiritualmente para nós também. Então temos que liberar. Quando liberamos no físico, isso será liberado também no mundo espiritual. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos neste momento e que nós possamos fazer com que estas palavras do Mestre Yeshua sejam vivas dentro de nós, que sejam uma Torá viva, que a nossa vida seja a Torá e que a Torá esteja em nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações a todo o momento. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.